Fala pessoal, quinta-feira são 4 horas da tarde e está começando mais um download. O assunto hoje é muito especial. Marcelo Colar está de aparelho. Marcelo Colar está de aparelho, zoom no aparelho do Marcelo Colar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no download. Não, mentira, a gente não vai falar sobre isso. Nós não temos vídeos especiais sobre o aparelho do Marcelo Colar. Ele é transparente, ele é sensual, ele é de metal. Ele é o Marcelo Colar. Como é que é a sensação, Colar? É estranho. Eu já usei quando era piá, mas agora é diferente, porque eu não sou mais piá. Faz tempinho já, né? É, daí a pessoa... Eu falo menos com o aparelho, pelo menos. É verdade. Vamos ver se isso se reflete no modo como o Colar tratará seu assunto hoje. Agora imagina, eu tenho fico num setor onde tem eu e mais quantas gurias, não sei, perdi a conta, mas só gurias. E daí quando tem uma de TPM, ela acaba contaminando as outras com aquela TPM e eu começo a falar demais, elas começam a querer me matar. É basicamente assim, esse é meu clube. Enfim, eu vou falar hoje, falar em matança, eu vou falar sobre Battlefield Hardline, que foi anunciado há pouco tempo, já está em Open Beta, eu já joguei. Tipo, anunciou beta, joguei. É mais ou menos assim. Ele caiu assim meio que de sopetão, um novo jogo da série Battlefield, que é meio que um spin-off. Ele não segue a tradição da série Battlefield. Vou dar imagens, por favor, vou dar imagens. Que, ao contrário de todos os outros da série, que colocam o jogador na pele de um soldado lutando por algum exército, Hardline é polícia e ladrão, basicamente. Tipo Polícia e Ladrão era um jogo trina. É massa. E o Hardline segue a mesma fórmula do Battlefield, com a mesma tecnologia, inclusive a Frostbite 3, que foi usada em Battlefield 4, mas coloca cenários mais urbanos e objetivos diferentes, de roubar dinheiro, de proteger uma pilha de dinheiro enquanto o inimigo tenta roubar, perseguições de carro, esse tipo de coisa. Não tive muito tempo com Battlefield Hardline, até porque saiu beta faz pouco tempo, mas as minhas impressões foram que é um jogo muito similar ao Battlefield 4. O feeling dele, a sensação de tu entrar, jogar uma partida é muito parecida com Battlefield 4, principalmente em fases, mapas do Battlefield 4, como aquele mapa que tem os arranha-céus mais urbanos. Então é um jogo que ele não capta o ambiente urbano como o jogo... Agora eu vou ter que falar esse nome, fazer o quê? O jogo Payday, né? Colar falando palavrão aqui no download. Ele não capta tão bem o ambiente, aquela história de assalto, de polícia ladrão falando Payday. E ele não consegue deixar de ser um Battlefield em nenhum momento, que não é ruim, mas ele é muito parecido com o Battlefield 4, e apesar de ter dos jogadores ser polícia ladrão, tu pilota, ao invés de veículos militares, carros, motos e aqueles, tipo uns caveirão, a cidade parece uma cidade em guerra, assim, é uma cidade deserta, assim, tudo destruído, basicamente. Então ele tem essa sensação de um jogo muito, muito, muito semelhante ao Battlefield 4, assim. Então, para quem estava esperando talvez um feeling um pouco diferente, eu acho que por enquanto, pelo menos é beta, é cedo para dizer. Eu também não tive muito tempo com o jogo, mas a sensação inicial é que é basicamente o Battlefield 4 com uma nova roupagem, assim, um pouco remodelado. É legal porque o Battlefield 4 é muito legal. Então, quem quer modos de jogo novos, mapas novos, uma ambientação diferente, Battlefield Hardline é tiro certo. Mas quem já está um pouco enjoado da fórmula desse tiroteio, apesar de não ser tiroteio militar, ele tem um feeling de tiroteio militar. Battlefield Hardline não deve ser prioridade agora de correr atrás e tentar jogar. Mas vale a pena, beta, é grátis, tá lá, só chegar e jogar. Recomendo, os gráficos são muito bons, a tecnologia, essa Frostbite é muito boa, ele roda muito bem, pelo menos no... Não trava. Eu joguei no PC, né, no PC ele ficou mais leve que o Titanfall, por exemplo, que é um jogo que usa a tecnologia do Half-Life 2, que é uma tecnologia mais antiga, mas ele oferece mais e fica mais leve que o Titanfall. E é legal, assim, é bacana, Battlefield é bacana, vale a pena jogar o beta de graça ali. Eu retiro o que disse, Payday não é palavrão. Significa dia de pagamento. Dia de pagamento. É o nome do jogo. Muito bem.
Meu assunto hoje, além do aparelho do colar, é claro, vocês viram que ele tá falando um pouquinho assim, mas isso é normal, depois a gente acostuma, tá, colar? Eu faço assim, ó. E ele faz assim, ó. Todas as pessoas que já usaram aparelho na vida sabem como é e, enfim, não é nada fácil, mas eu tenho certeza que tu vai superar. Com muita jogatina. E com muitas séries também, porque vou falar de Game of Thrones. Game of Thrones teve sua temporada encerrada no último domingo. As minas piraram. E como vocês podem ler na minha coluna do Bar, desta quinta-feira, o pessoal reclamou mais do que não apareceu, do que o que de fato aconteceu. Na verdade, reclamaram não digo, ele causou mais polêmica o fato de uma coisa não ter acontecido do que todas as coisas bacanas e legais que aconteceram no episódio. Não vou dar spoilers, vou apenas dizer o nome da personagem em questão, que não apareceu, que todos esperavam. Ela se chama Lady. Ah, não apareceu? Não apareceu. Eu não vi o season final. Vou falar só o primeiro nome dela. É Lady. Não, se eu falar... Lady. Tá, não vou falar tudo. Lady. É Lady Stoneheart, o nome dela. É uma personagem, quem já leu os livros sabe quem ela é, de onde ela veio, o que ela fez e o que ela vai fazer. E desde o começo da temporada, por alguma razão... Na verdade, a única razão pela qual eu posso pensar é pelo fato de esta temporada ter sido inspirada no terceiro livro, e é no terceiro livro que essa personagem aparece. O pessoal achou que, enfim, que os criadores iam aproveitar e iam usar a storyline dela, que é uma storyline muito legal. E ela já se desenvolve no decorrer do terceiro livro, ou ela é mais pro final mesmo? É mais pro final. Será que na questão de contrato? Eles não vamos contratar a pessoa para fazer esse papel, ou, né? Pode ser, eu acho que ou recontratar, é também, pra, é também uma questão de contrato, assim. Pra não dar problema. Tu sabe quem é a Lady Stoneheart, né? Eu sei. Tá, tu sabe, né? Acho que tem imagens do Game of Thrones. Temos imagens de Game of Thrones. Dr. Gore, por favor. São Sabe as imagens uma breve piada do Game of Thrones, pra quem já viu. Sabe qual é o lugar mais seguro de Game of Thrones? Não é a muralha, não é? Não, o momento mais seguro não do Game é of mais Thrones a muralha. é tu tá no meio de uma batalha. Porque na batalha ninguém importante morre. É verdade. As pessoas morrem casando. morrem, sei lá, caçando. Em uma luta, no caso, né? É uma luta se estranham, se olham, se estranham, o que é? O que é aquela? Mas em batalha só morre figurante. É verdade, Daí tu pode ir de boa, assim. A gente achava que era que era muralha, o lugar mais seguro. Aí pra ti, a batalha nunca vai ser, né? Exatamente. Mas voltando a falar da Lady Stoneheart, então, o pessoal ficou muito desapontado por ela não ter aparecido. E até porque uma das atrizes de Game of Thrones que interpreta a Cersei, que é a rainha, essa diz rainha, ela não é mais rainha, mas de qualquer maneira ela, né? Enfim, rainha se chama nossos Cersei. Corações. Rainha, sim, ela é rainha dos nossos corações. Ela colocou uma foto no seu Instagram, uma foto de um coração de pedra, Stoneheart, pra quem não entende inglês é coração de pedra. Né? Ela botou uma foto em seu Instagram e todo mundo achou que aquilo ali... ela botou uma foto, ela montou um coração com várias pedrinhas. E todo mundo achou, meu Deus, isso aí é a confirmação de que a Lady Stoneheart estará em Game of Thrones. Confirmação do Half-Life 3. Half-Life 3 confirmado. Só que não foi, ela não apareceu e o pessoal ficou muito desapontado. Mas tudo bem, pode ser que ela ainda venha aparecer na quarta temporada. Eu acho uma storyline muito interessante. É mais um daqueles momentos que tu lê o livro... Meu Deus, o quê? George, não. É mais ou menos isso que acontece basicamente de 5 em 5 minutos na série. Sabe que e de capítulo em capítulo no livro. Teve um momento que ele ficou chato pra mim. Assim, de novo desgraça. Essa sabe? E daí tu fica olhando assim, tal coisa vai acontecer. Tem a probabilidade de acontecer uma coisa trimassa e tem a probabilidade de acontecer uma desgraça. Tá, claro que vai acontecer desgraça. Deve lá. Sim. Desgraça. Essa é uma das coisas que eu não abordei na minha coluna do Bar hoje, porque ela era muito pequena e eu não consegui escrever tudo. Mas é uma das coisas que eu quero falar aqui no download, que eu não sei até que ponto os fãs vão aguentar esse joguinho do Game of Thrones de desgraça, depois de desgraça, depois de desgraça, e morte, violência. É claro que faz parte dos livros, tá lá também, mas nos livros isso é um pouco... Talvez por não ser tão visual, assim, só um pouco mais discreto, digamos, não sei se eu posso chamar assim, mas enfim, quem lê os livros sabe que não é tão... Embora a escrita dele seja uma escrita cansativa, não é tão enfadonho, assim. Chega uma hora que na série tu enche o saco, poxa vida, mas eles não podem ter um momento de felicidade na vida, sabe? Então, não sei até que ponto os fãs vão aguentar isso. E por isso a Lady Stoneheart seria uma entrada muito legal na série, porque ela traz um pouco do senso de justiça, assim, que não vem com tanta frequência na série. Isso seria muito legal. E acho que o fato dos fãs terem ficado muito decepcionados com a falta dela nesse final de temporada aí,
é um dos indicativos de que os fãs querem também esse lado bom, um pouquinho. Só pra dar aquele, né, aquele consolo. Depois pode voltar a matar gente, mas enfim, pra ter aquela quebra no, né, no cansaço, épico, assim. Precisa ter aquele comic relief, sabe? Aquela coisa... Se não fica muito Por mais pesado. dark que seja, tem que ter pelo menos um humor negro ali, uma coisinha. E daí tem momentos do Game of Thrones que ele perde isso completamente e começa a ficar meio maçante, assim. Exatamente. Mas continua sendo legal, Continua né? sendo legal, óbvio. Ainda é um sucesso enorme de bilheteria, digamos assim, no mundo das séries. E espero que a Lady Stoneheart esteja aí. Quem quiser saber quem ela é só botar no Google, tá? Mas cuidado, porque... vai spoilear. Os primeiros... Tu vai spoilear? Não, eu não vou spoilear. Ah, se tu botar esse nome no Google, tu vai spoilear direto. Exatamente, já vai descobrir. Então, assim, pensa bem antes de colocar, mas, né... Enfim, sugiro. Não perde a graça, enfim, eu li os livros, então não perde nenhuma graça pra assistir a série, mas enfim, espero que a Lady Stoneheart esteja lá. Espero que o pessoal da série coloque mais momentos de alívio pra gente, alívio cômico, alívio de justiça, assim, porque tem gente lá que merece ir pra Cucuí, né? Muitos já foram, e nesse último episódio uma pessoa bem importante foi muito legal, porque, né, enfim, a pessoa, eu falei ele agora, então vocês já sabem que é um homem, desculpem, mas a pessoa em questão não era um vilão, necessariamente, né, o pessoal não via ele como um vilão, mas de qualquer maneira ele era muito mal, então... Acho que já sei quem é. Não vou falar, não vou falar. Tu não olhou o último episódio? Não olhei ainda, te falei. Ah, tá. Ah, droga, quase fiz o spoiler. A maioria dos meus spoilers vem por tabela desse lado mim. aqui. Pois os spoilers do download são esse lado spoiled do download. Muito bem, gente, então o programa fica por aqui essa semana. Esperamos que Lady Stoneheart esteja em Game of Thrones na próxima temporada, que estreia lá no final do ano, de novo só. E enquanto isso a gente joga Battlefield, né? Isso aí. Isso aí. Só um último parênteses. Ela fez um coração com pedras. Pedra. No Half-Life 1, o nome do laboratório é Black Mesa. Mesa é aquelas montanhas, assim, de pedra. Half-Life 3 confirmado. Finalzinho da 3, ninguém esperava. Cersei confirmou Half-Life 3, você tá certo. Na verdade, essa foi a grande mensagem dela, não era Lady Stoneheart. Então tá. As pessoas não entenderam. Até semana que vem. Até semana que vem.